Eu convido a todos, então, para que fechem os olhos, sentando-se em posição confortável, assumindo aos poucos a consciência de que a partir deste exato momento e mesmo muito antes de aqui estarmos, a espiritualidade maior se faz presente, guiando os nossos trabalhos, iluminando nossa mente, confortando nossos corações, estendendo um braço amigo, nos alcançando tudo aquilo que nos falta e que se mostra indispensável à superação dos desafios diários. Que possamos então conectarmos-nos aos poucos com essa energia espiritual, tornando-nos receptível às bênçãos que vêm do alto, abertos à possibilidade de alimentarmos nosso espírito diretamente da fonte sagrada do nosso Criador, fortalecendo o nosso corpo físico e nosso campo energético como um todo, conectando-se à nossa força interior, permitindo que com isso a espiritualidade maior trabalhe em favor de cada um aqui presente, encarnado, desencarnados, ou mesmo em nosso pensamento. Que possamos todos, hoje, sairmos deste encontro melhores que aqui chegamos, fortalecidos em nossa fé, conectados com a nossa essência. Que assim seja, e graças a Deus. Então, hoje, pessoal, eu pensei em nós falarmos um pouco sobre a fraqueza espiritual. Tô vendo teus pezinhos aí, Sinara Luca. Bem deitadita na sua cama, confortavelmente, coisa boa. Fraqueza espiritual. Então, eu gostaria, assim, como de costume, suscitar essa reflexão, né? Sobre, deixa só eu aqui. Sobre o que vocês acham que nos causa uma fraqueza espiritual? Ou, para a gente entender o que nos causa uma fraqueza espiritual, a gente pensar no que é a força espiritual. O que vocês acham? O que é ser um ser forte espiritualmente? Aí. Ninguém vai dar um palpite? Fran, Karen, Sinara. O que é ser forte espiritualmente? Estava pensando aqui no que eu ia responder, assim, mas eu estava falando com a Karen ontem sobre isso, inclusive. Eu acho que a gente vai se tornando forte ao longo do caminho, né? E a gente reconhecer quem a gente é e o que a gente é, nossa essência, nossa
aquilo que é verdade da gente, enfim. Eu acho que isso vai nos tornando fortes ao longo do caminho, assim. E o mais importante disso tudo, reconhecer que é um processo, né? Eu acho que a gente tem muito a ideia, assim, de que isso é uma coisa que vem pronta, né? As pessoas estão evoluídas, as pessoas estão postas assim e tal, e não. Acho que a coisa do autoconhecimento, da cura, do processo de transformação, ele é muito doloroso, assim, ele é muito dolorido, né? E acho que é um pouco disso, assim, a gente ser forte espiritualmente é conseguir entender esse processo. E que sim, vão ter dias que a gente vai querer desistir, que vão ter dias que a gente vai estar de mal, vai estar com raiva, mas que isso faz parte do processo, assim. E aí isso a questão da fraqueza vem disso, assim, de quando a gente não reconhece isso, de não sabe como que é, o caminho mais fácil é sempre desistir, pelo menos para mim. Aí quando a gente sai da zona de conforto, é que a gente vai se tornando forte, assim, a gente vai deixando essa fraqueza para trás, caminhando para outro lugar. Eu acho que é um pouco disso, assim, é se desacomodar do lugar que a gente está. Uhum. Bem interessante isso que tu falou e depois, assim, de algumas coisas que eu disser aqui, Fran, a gente vai repensar isso juntas, tá? Eu até anotei aqui algumas frases tuas para a gente repensar isso, né? Mais alguém gostaria de dizer o que significa ser um ser forte espiritualmente? O que é a nossa força espiritual? Eu acho que a força espiritual é também o controle das emoções e ter a certeza de que a gente nunca está sozinho. Na verdade, a gente está sempre sendo amparados. Sim, perfeito. Uhum. Que legal. Vai dar para a gente conversar bastante já só sobre isso que a Karen e a Fran falaram. Para começar essa reflexão sobre força e fraqueza espiritual, eu vou lembrar aqui algo que a gente já comentou de alguma forma nos estudos, ou se não, certamente nós já lemos alguma coisa, algum artigo sobre isso, né? Que diz com a lei da unicidade. Já leram sobre isso, sobre a lei da unicidade? Sabem do que se trata? Então, existe uma teoria, e eu acredito muito nisso, e de certa forma o mentor Ura, eu acho que foi agora nessa última palestra dele, ele falou sobre isso, né, nessa última terça-feira, na página da Caravana da Solidariedade, Eleitos do Céu, no YouTube, o mentor Ura gosta muito de dar as palestras dele fazendo desenhos, né, e ele fez um desenho, assim, no quadro branco, assim, do que ele chamou, e a literatura espiritualista chama, né, de centelha divina, né, e disse, então, que respondendo uma pergunta, se não me engano, foi respondendo a pergunta que fizeram, não é, se os espíritos estão sendo constantemente criados ou não. Essa foi a pergunta que fizeram para ele, né? E ele desenhou, então, um círculo, né, no meio da lousa ali do quadro, e colocou, então, que esse círculo denominou como a fonte criadora, né, de tudo, a centelha divina, e que é uma força que está em constante criação, né, em que, de tempos em tempos, das galáxias, né, e nos diversos pontos do universo, que o Germano explicou numa outra aula aqui, de forma muito bem ilustrada, né, cada galáxia é um pontinho mínimo no universo, mas se nós pensarmos nesse centro de criação divina, não é? Nós, como espíritos, como seres individuais, somos fagulhas, né, que são
fragmentadas dessa centelha divina, né? Então, sob essa ótica, nós somos e fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso está escrito, né? Porque, na verdade, quando da nossa criação, nós éramos um com o Pai. Nós éramos um com o Criador. A única coisa que nós éramos no momento da criação era uma fagulha do Criador. Então, no início de tudo, nós éramos um. No início de tudo, nós éramos a imagem e semelhança de Deus. A imagem, porque a nossa composição era idêntica a Deus na totalidade do nosso ser. E a semelhança de Deus, porque nenhum ser é igual, idêntico ao outro. Cada um tem as suas potencialidades, cada um tem os seus atributos, mas todos semelhantes a Deus, que é a figura una de tudo que é vivo e perfeito no universo, né? Então, nós fomos criados, na verdade, prontos, inteiros. E a nossa força espiritual está nessa unicidade. O ser forte espiritual é ser um ser inteiro. O que nos traz a fraqueza espiritual é a nossa fragmentação. Ao longo do caminho, nós nos fragmentamos. E daí, Fran, pensando no que tu disse, claro que está absolutamente certo tudo que tu disse, mas vamos só pensar esse assunto sob um outro ponto de partida. Se nós nos pensarmos como seres espirituais a partir da nossa criação, nós fomos criados perfeitos e inteiros, né? Você falou ali que ao longo do caminho nós vamos nos tornando fortes. Será? Sob essa perspectiva, será, né? Será que ao longo do caminho nós vamos nos tornando fortes, pensando no nosso ponto de partida a partir da nossa criação, né? Ou será que ao longo do caminho nós vamos nos fragmentando e, portanto, nós vamos enfraquecendo espiritualmente, né? Então, se nós partirmos deste pressuposto de que nós somos um, então a gente começa a entender e a refletir sobre a lei da unicidade, sobre todos esses princípios de que nós estamos no todo, todo está em nós. É algo complexo de entender, mas é algo que, se a gente começa a pensar a partir dessa criação, a gente vai se tornando, esse assunto vai se desmistificando aos poucos para nós. E vai aos poucos desmistificando, né? Esse é o processo. Na verdade, não é um processo de nós nos fortalecermos, porque fortes nós já somos. Nós só nos afastamos dessa força, mas forte nós já somos. Nós fomos criados inteiros e nós nos fragmentamos ao longo do caminho. Como é que se dá essa fragmentação, né? Ela se dá, por exemplo, aos longos das reencarnações. Nós, como espiritualistas aqui, todos acreditamos na lei reencarnatória, né? Na lei das várias encarnações. Mas será que nós já paramos para pensar por que nós precisamos de tantas encarnações? Né? Se nós começarmos a pensar as encarnações como situações necessárias na nossa vivência espiritual infinita para sempre, né, para todo sempre, como possibilidades de, na diversidade, conhecermos aspectos diferentes do nosso corpo físico,
do nosso corpo emocional, do nosso ser espiritual. Se nós nascêssemos, se nós como esse desprendimento uma faísca desprendida dessa centelha divina criadora, né? Tivéssemos vivido apenas... Não é agora, meu amor, esse é o do ano. Tivéssemos vivido apenas uma encarnação, ou vivido apenas como homem, apenas como mulher, apenas na pobreza, apenas na riqueza, nós não teríamos exercitado, experimentado a plenitude do nosso ser. As reencarnações e os desafios que cada encarnação nos traz, dizem com isso, com as possibilidades inúmeras, vastíssimas que nosso Criador nos dá, de exercitarmos a sua imagem e semelhança através das nossas escolhas responsáveis ou não. Então, ao longo das nossas reencarnações, nós escolhemos nos afastarmos mais ou menos do nosso eu superior, da nossa força espiritual, daquilo que é inteiro no nosso ser, daquilo que foi criado uno, inteiro e não fragmentado, mas que nós fomos ao longo de cada reencarnação fragmentando, nos perdendo no caminho, né? Saindo daquele caminho reto, daquela linha reta que o mentor Kilmack nos fala, né? E nós não nos fragmentamos só ao longo das reencarnações, não, né? Nós nos fragmentamos em cada nova encarnação. Porque fazendo uma analogia, e é tão brilhante o resultado, o fruto da criação divina, que ele está em tudo mesmo, porque a gente pode fazer essa analogia em várias reencarnações, e a gente pode fazer essa analogia do enfraquecimento espiritual, de que nós nascemos fortes e nos fragmentamos, e por isso nós enfraquecemos espiritualmente numa única encarnação. Porque nós nascemos puros, nós nascemos sob certo ângulo, zerados, né, com a dádiva e com o presente do esquecimento das nossas reencarnações passadas. Nós nascemos puros bebês e vivemos anos da nossa vivência inicial como criança. Nós somos ali, né, quando viemos a este mundo, nós somos aquela centelha aqui que sai de dentro da nossa mãe criadora, né, que nos acolhe, que nos coloca no mundo, né, e que tem o dever de ser uma mãe de verdade, né, mas como o mentor fala, existem mães de verdade e existem mães biológicas apenas. Mas é uma analogia da Mãe Terra, não é? Que esta sim é uma mãe verdadeira, que nos proporciona tudo o que nós precisamos viver de forma saudável, benevolente, generosa, né? E nós é que somos os filhos ingratos, né? Porque não valorizamos o que a Mãe Terra nos proporciona. Mas ali na nossa infância, observados alguns padrões, né? A gente está inteiro, a gente não tem preocupações, né? Ressalvadas as situações de violência, enfim. Nós temos a oportunidade, por estar com o nosso chip de memória não muito cheio, né? De irmos crescendo, fazendo escolhas responsáveis e não nos fragmentando. E às vezes muito cedo, por várias circunstâncias da vida, nós acabamos nos fragmentando, né? Essa criança em nós acaba se perdendo, se
desviando. O elo, sob essa perspectiva toda, por mais que a gente se afaste dessa essência pura e divina e perfeita, porque é una, porque é uma coisa só, nós sempre mantemos um elo com o nosso Criador. Porque nós possamos nos afastar e muito daquilo que nos traz a força espiritual, e depois que a gente estudou um pouquinho sobre os corpos sutis e sobre os chakras, a gente consegue entender melhor algumas coisas, não é? Pensem que quando da nossa criação nós éramos toda essa tríade superior, né? Da expressão, da criação e do divino, do espiritual, né? A nossa necessidade encarnatória, não é? Como instrumento para a nossa evolução de ser universal, que tem que passar por várias e várias moradas. Na casa do meu pai há muitas moradas, que tem que experimentar as suas potencialidades físicas, emocionais, sutis, enfim, em várias moradas do pai. Nós precisamos deste instrumento que é o nosso corpo físico para essa experimentação. E daí a essa tríade superior, dos chakras superiores, que tem o seu corpo sutil correlato, né, o causal no coronário, o celestial aqui no frontal, o etérico padrão aqui no laríngico. Nós precisamos de uma instrumentalidade mais densa para dar força não só à nossa essência espiritual, mas força à nossa composição densa e física como instrumento de evolução. E daí nós, como seres do reino hominal, né, temos os demais chakras, né? O cardíaco, que é a ponte entre a tríade superior e a inferior, e que, ao ver de toda a literatura, é o chakra principal, porque é através dele que se dá essa comunicação, esse elo, e é ali que nós vivemos o amor incondicional, aquele que Jesus veio nos ensinar. Jesus, como mais um avatar sideral, veio nos ensinar, veio nos mostrar, né? E aquela tríade inferior dos nossos chakras que nos viabiliza o equilíbrio o equilíbrio de ser um espiritual preso, amordaçado num corpo físico, tão antagônico à nossa natureza, né, etérea, sutil. E ao longo, então, dessas vidas todas e das nossas escolhas, nós vamos nos afastando ou não, né, da nossa unicidade. Como então? Então, o que seria a maior causa da nossa fraqueza espiritual? Seria justamente essa fragmentação. Nós nos esquecermos, né, ao longo de tantas vidas, de tantas vivências, de tantas experimentações diferentes, nós esquecermos de que nós somos um. Nós não somos fragmentos. Nós não somos vários, nós somos um. De que nós somos filhos de Deus porque nós somos um desprendimento dessa fagulha divina, dessa centelha divina. Nós somos uma fagulha dessa centelha divina que se desprendeu dela e nós somos um Deus por isso. Então, força espiritual, nós poderíamos aqui pensar juntos, né? Que significa a inteireza do ser.
E fraqueza espiritual, que significa a fragmentação do ser. Eu, nesta encarnação, posso trazer como experiência para compartilhar com vocês várias crises de ansiedade que eu tive ao longo da minha vida, que hoje, graças a Deus, e a minha psiquiatra, os meus remédios, e principalmente a espiritualidade maior, não sofro mais, mas sofri muito. E há uma crise única, mas que me bastou, de pânico que eu tive, em que eu compreendi muito claramente o que é se desfragmentar. Uma crise de ansiedade, uma crise de pânico existe quimicamente, uma reação química no teu organismo em que você se fragmenta e se torna absolutamente impossível, né, reger o seu ser, tomar qualquer decisão. Então a gente tem aquela sensação, como é algo assim que tu nunca experimentou, tu tem aquela sensação de que vai morrer, só que tu nunca morre, entende? É bem desesperador. Até que tu consegue entender o que acontece, até que tu busca um tratamento e se estabiliza, enfim, né? Mas é mais um exemplo de fragmentação do ser, né? Por que a gente se fragmenta tanto? Porque a gente, por várias razões, né? Mas eu penso que a nossa fragmentação se dá muito porque a gente não mantém o foco, né, na unicidade. A gente ocupa a nossa mente com pensamentos totalmente desnecessários. Né? A gente dá valor e importância a objetos materiais que não têm utilidade prática nenhuma na vida da gente. E a gente despende muito tempo, anos da nossa vida, às vezes uma vida inteira, se fragmentando, dando muita importância a muitas coisas que nada acrescentam e se esquecendo daquilo que é mais importante, né? Aí vem mais uma vez a sábia frase do mentor Ur, na última palestra: tudo o que damos importância cresce. Né? Repitam internamente: tudo o que damos importância cresce. Então, se nós dermos importância para uma única coisa, se nós dermos importância simplesmente a sermos seres inteiros, com foco, com permanência, isso vai crescer e vai reunir todos os nossos fragmentos no ser. Se nós dermos importância a uma série de coisas inúteis e que não nos levam a lugar nenhum na nossa vida, nós vamos enfraquecer espiritualmente através da fragmentação do nosso ser. O nosso ser não foi criado para ser fragmentado. O nosso ser, eu acredito que foi criado para ser quem ele é em várias situações do universo, em vários tipos de moradas, em várias experiências, e nós nos perdemos porque nós, ao longo do caminho, nós nos fragmentamos, nós nos afastamos do nosso eu superior, da nossa imagem e semelhança de Deus. Então, como eu posso me tornar um ser mais forte, mais espiritualizado? Tem alguns mantras, assim, algumas meditações que nos reportam a essa reflexão e eu pensei em dividir aqui com vocês. Eu, o ser espiritual, dou vida ao meu corpo físico, ao meu mundo pessoal. O que significa eu, o meu ser espiritual?
ou seja, o meu corpo causal, aquele que, né, guarda todas as vidas, todas as memórias, né? O que significa o eu, o meu ser espiritual, dar vida ao meu corpo físico? O mentor Ur também falou isso, agora não me lembro se na última palestra ou na reunião de médiuns agora no sábado que tivemos, mas ele falou que o nosso corpo físico é animado pelo nosso corpo superior, pelo nosso eu maior, pelo nosso eu espiritual. Ele é um instrumento valiosíssimo e deve ser cuidado, mas ele não tem vida sem o nosso espírito. Então, eu dou vida, o que eu sou verdadeiramente, que é essa essência espiritual, eu dou vida ao meu corpo físico. Vocês só estão hoje vendo com os olhos físicos esse corpo físico aqui da Clarissa, animado, falando, gesticulando, porque por trás disso tem um eu, um ser espiritual que está dando vida para esse corpo físico, né? Eu, sob essa ótica, eu estou no centro de tudo que acontece, não no sentido narcisista, egocêntrico, mas no sentido que se eu dou vida ao meu corpo físico, eu estou no centro de tudo que acontece ao meu redor. Nós começamos a nos perder no caminho quando nós projetamos acontecimentos de apego e de egoísmo ao nosso redor. Quando eu tenho a consciência, quando nós lembramos que nós somos o centro de tudo ao nosso redor, o criador de tudo ao nosso redor, e nós agimos de forma desapegada, não nos sentindo donos de nada e de ninguém, não nos sentindo no controle das situações externas, que é a maior ilusão e o maior ponto de fragmentação e fraqueza espiritual é quando a gente tenta controlar o nosso familiar, o nosso colega de trabalho, o nosso companheiro, a nossa companheira, quando a gente se apega às coisas materiais e se apega às pessoas no sentido de se sentir proprietários, donos, a gente começa a se fragmentar e se perder. Porque se nós somos todos um, nós não precisamos um do outro, no sentido de precisar como uma bengala, como algo onde depende a minha felicidade, o meu bem-estar. Nós exercitamos o desapego, que tudo está bem exatamente no lugar em que está, e que nós temos é que doar, trocar, interagir, deixar livre. Eu, o ser espiritual, essa eu acho fantástica. Eu sou o pensador, eu não sou o pensamento. Eu, como observador de mim mesmo, do meu centro, do meu entorno, do meu tudo, eu sou o pensador, eu penso, eu crio, mas eu não sou o pensamento. Então, cada pensamento que eu crio, eu escolho alimentar ou não. Se é um pensamento de paz, de luz, de amor incondicional, desapego, se eu sou o próprio criador desse pensamento, basta eu ficar criando e criando pensamento de amor, de paz, de desapego, de desprendimento. Sou o criador do pensamento. Agora, se eu penso algo negativo, destrutivo,
e fico com uma ideia fixa nesse pensamento pesado e não consigo desfazer e sair dessa realidade que eu criei para mim, aí eu não sou mais. Aí eu me afastei daquele ser que é o pensador e eu me tornei o pensamento. E me tornei escravo desse. Nesse mesmo sentido, né, eu sou quem deseja. Eu não sou o desejo. Eu sou aquele que deseja. Então, se eu desejo paz, se eu desejo amor, se eu desejo estabilidade, se eu desejo aceitação, né? Se eu desejo desapego, e eu continuar desejando e desejando e desejando, eu vivo esses atributos, eu vivo esses desejos. Eles estão em constante criação em mim e ao meu entorno. Mas se eu crio um desejo que me enfraquece e crio um pensamento fixo naquilo, eu passo a ser o desejo em si e não o criador dele. E na física quântica a gente estuda, né, que tudo que a gente pensa existe. Porque o nosso pensamento é uma força direcionadora do fluido cósmico universal, do prana, da energia cósmica. Então eu penso e aquilo se cria. Aquilo pode se criar e se apagar porque eu não dou importância, porque não cresce. Ou eu posso criar, dar muita importância e aquilo crescer. Tanto coisas boas como ruins. Depende da importância que eu dou. Eu, como ser espiritual, eu sou o criador das ideias, o guardador das memórias. Lá no nosso corpo causal, nossa essência espiritual, estão as memórias de todas as vidas que, em decorrência da misericórdia divina, nós esquecemos, graças a Deus, dessas nossas outras vidas, cada vez que encarnamos, como uma condição indispensável ao nosso aperfeiçoamento moral. Se nós não nos esquecêssemos, nós talvez enlouqueceríamos, né? Lembrando de coisas terríveis que fizemos, ou entraríamos numa depressão profunda pela saudade do que fomos. Tem uma razão de ser, né? Mas o meu eu espiritual no meu corpo, né, causal, espiritual, estão todas as minhas vidas, as minhas memórias. Mas o meu exercício de vivência aqui na Terra, em cada encarnação, é recordar, sim. Mas, ao mesmo tempo que eu recordo, eu abandonar as memórias. Eu não viver no passado. Porque se a gente vive saudoso, mas Clarissa, qual é o problema de lembrar os bons tempos? Qual é o problema? Vamos pensar todo mundo junto aqui. Qual é o problema de nós lembrarmos os bons tempos? Isso significa sentenciar o nosso presente, porque se eu estou lembrando os bons tempos, é porque o meu presente não é tão bom assim. Que para eu me sentir feliz, plena e inteira, eu tenho que me reportar aos velhos tempos, aos bons tempos. Eu me manter apegada às memórias ao que passou, bom ou ruim, passou. Né? Ou eu viver projetando a minha felicidade para o futuro, quando eu comprar tal coisa, quando eu encontrar o meu grande amor, quando eu
conquistar um emprego. Então, daí os bons tempos estão sempre lá. E agora eu estou sentenciada a ser infeliz, porque ou a minha felicidade está lá no passado, em algo que eu não tenho mais, talvez nem deveria ter, ou lá no futuro, que eu nem sei se vai chegar, não sei se eu não vou desencarnar hoje, depois dessa palestra. Não se preocupe que isso não vai acontecer, é só um exemplo. Mas a gente, a partir dessas reflexões, né, a gente começa a perceber que o nosso desafio é ser um só e não ser vários. O nosso desafio é manter o foco no nosso eu superior, cuidando e utilizando da melhor forma possível a nossa tríade inferior, os nossos chakras inferiores e os nossos corpos mais físicos, mais densos, né? Exemplo do físico, do duplo etérico, do emocional, onde estão todas as nossas emoções e a geração, né? O resultado, produto da nossa mente criadora, né? E daí, se a gente for ver, então, sobre esse aspecto, né? Deixa eu conversar contigo, Fran, aparece aí para mim. Porque eu achei muito legal o que tu falou lá no início. Fran, tu tá aí ainda? Tô aqui. E o que tu disse, né, querida, de que a gente tem que estar sempre se reinventando, de que um processo, de que é difícil, tu falou assim, não vem, as coisas não vêm prontas, tá certo? Eu entendo o que tu quer dizer. Mas o convite que eu te faço é a gente pensar, a partir do ponto de partida da nossa criação, que as coisas vêm prontas. Nossa, que esculhambamos. Que nós somos seres já completos, nós temos tudo. A gente se fragmenta, a gente se enfraquece. Então, talvez a gente pensar, não que nós vamos nos tornando fortes, nós vamos nos lembrando do quão forte eu não sou forte, eu tenho que me tornar forte. Não, eu sou forte, eu tenho que me lembrar disso. A gente pensa assim, eu acho que a gente começa. A gente não tem que pensar muito, que a gente não tem que pensar quase nada. Que a gente tem que simplesmente viver e sentir. Se conectando com aquilo que é um em mim. Quando a gente tem a humildade de ver tudo isso, né? A Karen ali falou que ser forte espiritualmente é ter o controle das nossas emoções. Sim, concordo, porque muitas vezes são as nossas emoções, aquelas passionais, né, que nos desviam, que nos fragmentam. Tu quer coisa que mais fragmenta o ser humano do que viver uma paixão? O quanto... Não, paixão no sentido aquele... Não o amor, né? A paixão. Por que a paixão nos fragmenta, nos enfraquece tanto espiritualmente? Porque a gente se esquece de que a gente não precisa de ninguém. No sentido assim, de eu preciso de você para seguir vivendo, para estar forte e vivo. Não. Eu quero estar com você para dividir o que eu tenho e para receber o que você tem para me dar. É bem diferente. Então, toda vez que nós viramos o desejo e esquecemos que nós somos criadores do desejo, toda vez que nós viramos o pensamento e esquecemos que nós não somos o pensamento, que nós somos o que cria o pensamento, nós obrigatoriamente nos voltamos para dentro de nós. Hoje eu postei
algo no meu Insta e eu fiz questão de botar ali ao final da citação, chegaremos lá, para deixar bem claro que eu não sou assim, né, nem me sinto assim, mas é uma citação da escola Brahma Kumaris, que em inglês diz assim: The habit to observe my own mind has kept me so busy that my habit to judge other people's mind has ended. Traduzindo, o hábito de observar minha própria mente me deixou tão ocupada que o hábito de julgar a mente dos outros acabou. Tem mais espaço. Aí botei, chegaremos um dia lá, né? Para não acharem que eu tô me achando, que eu só penso na minha mente e não julgo ninguém. Enfim, todos nós estamos no mesmo barco, né? Mas tem muito a ver com isso que a gente está estudando aqui, né? Deixa eu ver que horas são, já são 20h16. Então, assim, se eu tenho consciência, então, que nós somos todos um, de que nós fomos criados nessa inteireza e de que nós escolhemos a cada pouco nos fragmentarmos ou não, né? Nós acabamos percebendo que todas as vezes que eu experimento a inteireza do meu ser, que eu não projeto para fora de mim a minha estabilidade, a minha paz, o meu bem-estar, que eu não coloco na dependência do comportamento do outro a minha paz de espírito, eu volto para o momento da minha criação onde eu não era fragmentado. E isso, nem que sejam por segundos que a gente tenha aí essa vivência nessa vida aqui, seja através de uma meditação, seja através de um acontecimento muito feliz que te eleva, né? Eu percebo que nada, nem ninguém tem a possibilidade de tirar isso de mim. Porque eu sou o criador disso, né? Um mantra poderosíssimo no yoga, na cultura oriental, é o mantra Om, né? Que significa justamente, né, eu sou um, né? E a gente já estudou aqui que o som e a geometria desse som Om, ele leva àquela geometria sagrada da criação do universo, né? De um círculo que vai criando outro e outro e outro, e que nada mais é do que a imagem, a geometria sagrada de toda a criação, né? Então, assim, não sei se eu consegui despertar alguma reflexão, assim, diferente no grupo hoje, mas a ideia era essa. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação para fazer. Porque daí, do contrário, a gente pode fazer uma meditaçãozinha, assim, para encerrar o nosso encontro e para tentar fixar um pouco disso tudo que a gente falou e para treinar o desapego e a doação e compartilhar isso com o nosso planeta, né, como um todo. Então, eu convido a todos para que se sentem de forma confortável, fechando os olhos, acomodando-se da melhor forma possível.
sintonizando aos poucos com as batidas do coração. Respirando lenta e profundamente, lembrando de que somos uma fagulha que se desprendeu dessa centelha divina do nosso Criador maior, de que temos em nós mesmos, lá no íntimo do nosso ser, todos os atributos e toda a força, a unicidade que necessitamos para manter o nosso foco naquilo que escolhemos para o nosso destino desta vida, em que estamos aqui hoje, desfrutando de um corpo físico inteiro, saudável ou tão saudável como são as nossas escolhas para com ele. Que possamos lembrar de que nós somos os criadores dos nossos pensamentos e não o pensamento em si. De que nós somos os criadores dos nossos desejos e não escravos do desejo em si. Que nós reunimos no nosso ser espiritual as memórias e os atributos de tudo aquilo que nos torna que nos torna iguais na essência, que nos torna seres livres e independentes, e que por isso somente precisamos uns dos outros para compartilhar, para dividir, para trocar aquilo que nos diferencia e que nem por isso nos torna melhores ou piores, mas simplesmente semelhantes. Que possamos, então, nos fortalecermos, lembrando-se dessa nossa natureza una, de que somos amor, de que necessitamos exercitar este amor incondicional, sem qualquer projeção de receber algo em troca, mas simplesmente de amar, por estarmos vivos, encarnados, com amplas possibilidades de fazermos a diferença em nossos lares, em nossos locais de trabalho, no planeta em que vivemos. Mantendo então o foco no nosso chakra frontal, no nosso terceiro olho, a título de exercitarmos a unicidade do nosso ser, o foco no que é uno e naquilo que é tudo que basta para estarmos inteiros. Vamos aos poucos visualizando no centro da nossa testa essa luz que representa a centelha divina, que representa o que há de igual em todos nós e que é semelhante ao Criador. Naquilo que nos torna fortes,
porque não nos fragmentamos e porque mantemos o foco nessa força espiritual. Essa luz que vai crescendo, crescendo, se expandindo da nossa fronte, se conectando a minha luz com a tua luz, com a luz do universo, ganhando força, unicidade e poder para acolher a nossa Mãe Terra, que convalesce cansada de tanto tentar nos acolher. Irradiamos essa luz à nossa Mãe Terra, com todo o nosso amor, com toda a nossa unicidade, com toda a nossa força, com toda a nossa gratidão pela oportunidade de sermos por ela acolhidos. Que o nosso Criador, que os avatares siderais possam receber como presente nosso todo esse nosso momento de doação e desapego, fazendo o melhor uso dessa energia que nos une, que nos fortalece e que nos torna um. Que assim seja. E graças a Deus. Tá, né? Só para eu dar tchau para vocês, apareçam aí, que eu só vejo um monte de figurinha congelada. Assim. Tô aqui. Que Boa bom. noite. Boa noite, querida.